cumprimentando aqueles que acompanham os meus vídeos, né, de curta duração, né, objetivos, incisivos, né, tratando assuntos do contemporâneo, quer dizer, né, vídeos, né, típicos da pós-modernidade líquida, né, tudo muito prático, tudo muito objetivo, se tratando de discussões, né, em qualquer campo, em qualquer campo. A gente vê que, né, mais do que nunca, na dinâmica líquida do tempo, nós precisamos, por vezes, até para nível de entendimento, de uma certa objetividade, né, ou de elementos de objetivação, né? E hoje eu vou falar de uma matéria do professor Mário Sérgio Cortella, que rendeu muito nas redes sociais. O título da matéria era, né, porque ainda está por aí, a gente pode encontrar ela, né? Estamos constituindo gente bem formada, mas mal educada. Esse era o título. Esse é o título. E a análise específica partia de uma ideia, né? Que o sujeito fazia a universidade, né? Seja curso de bacharelado, seja curso de licenciatura, seja curso de tecnologia, saía com os saberes essenciais daquela instituição, mas não tinha, né, o trato atitudinal dentro da organização empresarial. Então ele era admitido pelo saber técnico e demitido pelo saber atitudinal. O saber atitudinal dele não era coerente com a missão e a visão da empresa, né? Por que eu me proponho a falar disso, né? Porque neste século, na travessia do contemporâneo, nunca se viu uma geração tão mal educada, né? E quando eu digo mal educada, eu não estou falando da educação da escolarização, que é aquela da competência escolar, né? A escola educa a partir da escolarização, ou seja, a preocupação da escola é organizar e sistematizar saberes pertinentes ao conhecimento, né? Saberes pertinentes à atitude ética e moral, né, da criança, do adolescente, do sujeito, tem a ver com a matriz familiar, né? Eu não posso, por exemplo, ver uma criança arremessando comida na minha casa e olhar para as pessoas e dizer o seguinte: a professora não te ensinou nada, né? Porque ensinar a comer não é papel da professora, né? Ensinar a comer não é papel da professora. Ensinar a limpar o nariz direitinho, por exemplo, não é papel da professora. Vocês vão dizer, tá, mas e como é que fica na educação infantil? Não, nós ordenamos no sentido de orientar isto. Agora, eu não posso orientar isso na escola e isso não ser validado em casa, porque a referência moral e ética dessa criança é o núcleo familiar. É o núcleo familiar, né? E se a gente não assiste esses sujeitos ao longo das fases de desenvolvimento dele nos elementos atitudinais, ele fica um adulto arrogante. Ele fica um adulto hipócrita, ele fica um adulto extremamente frouxo, se tratando de boa educação. É aquele que vai entrar sem bater, é aquele que vai tropeçar na gente no mercado e não vai pedir desculpas, é aquele que, né, vai invadir uma sala de reuniões e vai querer ser o centro das atenções aos 40 anos porque ele é egocêntrico, né? É aquele que vai dizer o que dá na sua cabeça para as pessoas porque a mãe não ensinou a ter freio inibitório, a mãe, o pai, a família em si, né? É aquele que, né, vai entender, né, que nós temos sempre o dever de servi-lo ou servi-la, né, porque eles entendem que, né, na orientação familiar sempre se deu assim. E aí eu preciso reforçar, nós nunca vivemos tamanha crise se tratando de postura atitudinal. O que a gente tem visto nos órgãos públicos, nos órgãos privados, mesmo policiados, porque o privado tem todo, né, um esquema organizacional de policiamento, né,
porque eles precisam dar um atendimento de qualidade, haja vista, né, ou sob pena de se manter no mercado de trabalho. Mesmo nesses lugares, a gente ainda tropeça em sujeitos ou sujeitas com uma matriz, né, de comportamento extremamente deselegante, né? Você tem que esperar ela mascar o chiclete para ela lhe atender, você tem que esperar ela responder no WhatsApp para lhe atender, né? Você tem que esperar, né, ela apagar a luz do celular que está no bolso e que está fazendo, né, um movimento quase que frenético, né? O sujeito, quando lhe atende, ele nem pergunta seu nome, nem levanta o olhar para ver se é um sujeito humano ou não. Ele só diz o que era para você, né? Quando diz o que era para você. Quem de nós já não recebeu, né, pelo telefone um que era para você e a gente diz assim, por gentileza, seu nome, né? Porque a gente quer chamar pelo nome, ou pergunta, né? Escuta, é deste lugar, e a pessoa diz o que era para você de novo, porque ela não quer de forma nenhuma ser sensível à sua causa, né? Então a gente vive hoje, né, uma crise de valores, se tratando de matriz atitudinal severa. Eu vejo hoje organizações demitindo profissionais com um alto gabarito acadêmico porque eles são insuportáveis. Eles só conseguem funcionar se ficarem enjaulados. Ele e o computador. Ou ele sozinho, ou ela sozinha, despachando aquelas coisas como se fosse despacho mesmo. Literalmente, né? Então, qual é a nossa preocupação hoje? A universidade, ou o berço universitário, né, tem que atentar, quando for pensar, né, nesse sujeito, também para sua matriz atitudinal. E se precisar ficar na universidade mais tempo, vai ficar. O que nós não podemos é, né, liberar alguém com uma titulação superior, né, com um saber apenas técnico, né, mas com uma feitura humana degradante, né? E vamos ser sinceros, né? Quem é que gosta de gente mal educada? Quem é que gosta de conversar com alguém que na sua arrogância acha ou entende que é o umbigo do mundo? É horrível. Porque aí você tem que contracenar com aquela criatura para ela não morrer. Porque se você disser algo que vá contra o princípio dela, ela entra em frenesi, em choque. Ou das duas uma. Ou ela se fecha, se recolhe e sai de cena, ou ela lhe ataca como um jacaré, né? Ela lhe ataca como se fosse um jacaré. Então vejam só o quanto está complicado. A gente já tem, né, uma sobrecarga enorme, né, de elementos de viver para administrar nessa pós-modernidade. E nós ainda temos que administrar a arrogância do outro, né? Daquele que fica gentil só quando lhe convém, né? Quem de nós que não conhece o sujeito que só fica gentil quando lhe convém, né? Quando lhe convém, quando é um período em que ele precisa literalmente, né, daquela camada popular, ele se torna sacrossanto. Ele se torna anjo de candura. Cuidado, né? Cuidado, porque às vezes, né, essa mudança repentina esconde por trás um jogo de interesses extremamente perverso. E aí eu reforço aquilo que eu venho dizendo há 21 anos quase, né? A competência humana é onde deita a competência acadêmica. Então, se o sujeito tiver uma boa competência humana, empatia, solidariedade, respeito, comprometimento, compromisso, condição ética, né, entendimento de verdade, né, tudo que cair em cima vai cair bem. Ele será um excelente administrador, ele será um excelente professor, ele será um excelente profissional do direito, ele será um excelente... Agora, se ele não tiver uma boa formação pessoal, e aí a família também tem que tomar para si o que é seu, né? Seja quem for os sujeitos, né, da família, da constituição familiar desse sujeito, né, dessa identidade, nós temos aí um problema. Nós temos aí um problema sério, né? Que é alguém, né, formado e mal educado.
formada e mal educada. E aí é um elemento terrível, né? Porque eu não posso contratar alguém que na sua atitude mostra que não gosta de gente, que na sua atitude mostra, né, que não tem capacidade interpessoal, porque nós vivemos a competência interpessoal. A competência interpessoal nasce conosco, né? Ela é concebida desde a condição intrauterina. Então, qual é a minha condição hoje de reflexão? Parem e pensem, né? Hoje, né, essa onda de desemprego intelectual que tende a crescer, né, porque vocês não pensem que o índice de desemprego vai diminuir. Ele não vai diminuir, né? Ele tende a aumentar porque agora nós temos também uma outra modalidade de trabalho, que é aquela modalidade home office, né? Usando as tecnologias, nós vamos trabalhando, né, dentro dos nossos espaços, né, em função de uma série de questões, porque a gente começou a entender que o tempo, né, conversa às vezes com a produção e às vezes não. Quanta gente que fica matando tempo e cumprindo o protocolo? E quanta gente que em 2 horas, 3 horas, produz algo que o sujeito morno, né, não produziria, né, numa manhã toda. Então, além do alto índice, né, de gente sem qualificação humana, tá? Temos aqueles sem qualificação humana e sem qualificação acadêmica. E temos aqueles sem qualificação humana, sem qualificação acadêmica e que não entendeu o novo modelo, né, de trabalho constituído. Então fica aqui uma reflexão para todos nós, né? O professor Cortella está certo, né? Existe sim gente formada ou até bem formada, mas mal educada. Ou seja, sem elementos de preparação para atuar num cenário onde, né, o nosso cliente, seja ele quem for, tem que ser privilégio. Tem que ser privilégio. Ele tem que ser atendido como alguém que é privilégio da nossa instituição. Caso contrário, não cabe aquele sujeito na sua organização. Fica aí então, né, uma dica do comportamento organizacional, uma dica, né, da pedagogia empresarial, um abraço grande no coração de todos e de todas, né, e realmente fiquem bem diante de todos esses atravessamentos que nós estamos vivendo acerca da pós-modernidade, acerca do contemporâneo, acerca, né, dessa pós-verdade que vem dizendo pra gente que reinvenção deveria ser o nosso sobrenome. Beijo no coração.